Formado em administração com experiência no SEASA, motivador político na época de faculdade, hoje aqui no estúdio do Valor Entrevista, Silvio Zimmermann, seja bem-vindo, é um prazer te receber. Muito obrigado, um prazer e uma honra poder estar aqui contigo. Tudo bem nesse contigo? feriado? Cara? Pois é, né? A gente está gravando no feriado, dia 21 de abril. Obrigado pela generosidade de estar conosco aqui, tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Nós aqui fazemos um trabalho plural, imparcial, e hoje nós temos a oportunidade de contar a tua história, uma história que já tem aí desde 2004 envolvido com a comunidade de Blumenau, é isso, né? Isso mesmo. Muitas experiências, meu irmão. Como é que você define essa trajetória de 2004 para cá? Poxa, uma trajetória de responsabilidade, de serenidade, mas fundamentalmente de amor à minha região, de amor à minha cidade, de amor ao Vale do Itajaí. Tenho um orgulho danado de ser catarinense. Eu acho que isso é muito legal, isso me motiva muito a participar da vida pública. Sim. Agora tem outra coisa que eu considero muito interessante e relevante para falar das questões, das razões pelas quais eu participo da vida pública da minha cidade. Eu li no passado, já muito jovem, que se a pessoa tem espírito crítico e ele acha que pode fazer melhor, pode fazer mais, pode fazer diferente do que aqueles que o governam, ele deve se colocar à disposição da sociedade. Sim. E eu tenho espírito crítico. Sim. Eu não poderia ficar sentado no sofá da minha sala criticando aquilo que eu ouço na rádio, que eu vejo na televisão, sem colocar o meu nome à disposição, sem procurar participar, sem me esforçar para mostrar à sociedade que eu tenho capacidade de fazer melhor. Eu não me contento com a crítica, eu preciso partir para a ação. E a política é uma ciência prática, é uma ciência, né, que tem como objetivo assegurar dignidade à vida das pessoas, Sim. melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse, de fato, é a minha motivação. Você vê, nas redes sociais do Silvio tem uma frase que eu até destaquei aqui. Nós não temos uma pauta, nós temos um pequeno e rápido roteiro, mas tem uma frase que me chamou muita atenção, Silvio. Eu quero que você também aproveite a lente do Valor Entrevista e defina essa frase. Meu espírito é público e o meu ideal é servir. Por que você escreveu e destacou essa frase lá nas suas redes sociais? Porque eu acho que vem muito ao encontro daquilo que eu penso. Quando nós, acho que todos nós, né, fazemos reflexões profundas sobre a nossa vida, sobre os nossos ideais, sobre as nossas missões aqui na Terra, nós precisamos de algumas respostas. Aquelas Sim. respostas que fazem com que nós nos levantamos diariamente, né, cedo, para começar a trabalhar, para cumprir o nosso papel na sociedade, na nossa família, na nossa empresa, e eu entendi ao longo desses anos que eu tenho espírito público, que eu tenho dentro de mim essa necessidade de servir à minha cidade, ao meu estado e ao meu país. Sim. Então eu encontrei nisso o meu ideal de vida. E tem uma coisa que é muito legal também de destacar, você é formado em administração. Você escolheu esse curso justamente porque você já vislumbrava esse espírito público, sabendo da importância de você entender de gestão, entender de administração. Por que tu decidiu fazer esse curso? Não, em verdade eu tive outras motivações. Sabe que meu pai e minha mãe são advogados? Sim. E eu convivi com muitos advogados. Meu sogro é juiz. Olha, meu cunhado, o Rodrigo, atual presidente da OAB de Blumenau. Eu sempre fui cercado de muitos advogados. E eu não gostava muito do direito. Eu confesso que eu acho que havia um excesso. E eu tinha, de fato... Tem demais aqui ao redor, né? E eu tinha, de fato, interesse em gestão empresarial mesmo, né? Achava que naquele momento, na época da faculdade, esse seria o meu caminho. Sim. E com o passar do tempo, eu fui me apaixonando pela política, pela vida pública, e troquei a gestão privada pela gestão pública já há muito tempo. Mas eu tive experiências também, né, com gestão privada, empreendi, trabalhei numa multinacional francesa, né, no Clube Mediterrâneo, comecei a vida profissional no SEASA. Isso então, essa aqui está no nosso roteiro. Eu queria que tu pudesse comentar de como é que foi, que idade você tinha. Ontem, o que você fazia lá? Anteontem eu tomei posse, né, pela terceira vez na Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau, o que para mim é um orgulho.
É uma honra poder representar de forma legítima a sociedade blumenauense. Fui outorgado por meio do voto para representá-la, e estar lá na Câmara é um grande prazer. É um desafio, né, onde a gente busca serenidade, discernimento e sabedoria para votar as legislações propostas tanto pelo Executivo quanto pelos nossos colegas, pelos nossos pares vereadores. Mas eu fiquei muito feliz que a posse foi muito prestigiada. Estava lá a vice-prefeita Maria Regina, Sim. senador Dalírio Beber, prefeito de Indaial, André Moser, do PSDB, né, toda a executiva do PSDB estava lá. André está me devendo uma visita aqui. Cancelou 2 vezes, hein, André? Vamos vir, pô. Toda a executiva do PSDB estava lá, executiva municipal, presidente Legal. Alexandre Matias, enfim, e muitos amigos mesmo. Presidente do Conselho Municipal de Turismo, o Conselho de Cultura, muitos empresários, né, tem um trânsito muito grande no setor produtivo de Blumenau, mas entre eles tinha um empresário, amigo meu, o Valmir Miller. Ele tem uma distribuidora chamada Novo Horizonte, muito grande, né, no estado de Santa Catarina. E na época que eu comecei a dar os primeiros passos, muito cedo eu sempre quis começar a trabalhar. E eu ensaiei trabalhar de office boy no escritório dos meus pais. Mas sabe que trabalhar com os pais não é um negócio que dá muito certo, na maioria das vezes, né? Deixa muito frouxo, ou às vezes aperta demais. Isso. E eu também não gostava, eu ia no banco, ia no cartório, poxa, eu ficava numa fila, era chato. Eu tinha eu fiz talvez isso também. uma ânsia, né, ansiedade, vontade de fazer algo a mais. E o meu pai era amigo do Valmir, e o Valmir falou: poxa, Silvio, tem uma proposta lá no Ceasa, e ele já tinha uma cerealista lá, secava cereais, embalava e distribuía. Sim. E ele fez uma proposta para eu trabalhar lá com ele. E eu aceitei. Tinha 16 para 17 anos, só que tinha que chegar lá todo dia às 3 horas da manhã. Porra, isso aí quebra o cara, até às 5, né? Tá tudo pronto para começar. Mas eu quero dizer que foi maravilhoso. Ah, não, a experiência. Foi uma experiência boa. Trabalhei por muitos anos lá. Você aprende valores que são levados para a vida toda. Responsabilidade. Sabe, seriedade com o trabalho. Então foi um momento especial da minha vida. Que a gente percebe, né, Silvio, que hoje falta muito para o jovem, né? Hoje a gente precisa dar essa luz, um pouco mais de atenção, carinho, sobretudo da família com relação aos jovens, né? Então nesses valores. Foi uma experiência maravilhosa. E depois eu já estava na metade da faculdade e eu queria fazer algo diferente na minha vida. Motivado por diversas razões, que não vem ao caso aqui. Tu sempre foi assim, de pegar um desafio e ir para cima dele, arregaçar a manga? Acho que faz parte da minha... Porque tem uma pergunta aqui sobre isso, porque você foi muito envolvido com o período estudantil na faculdade, também, né? Que eu quero que você também comente como foi. Mas eu estava na metade da faculdade, sempre bastante participativo de tudo, né? Em todas as questões que envolviam o mundo acadêmico, mas eu queria fazer algo diferente. E eu entendia que se eu não fizesse naquele momento, jovem, eu não poderia fazer mais. Que era fazer uma viagem diferente. Olha só. Conhecer um pouco além daquela realidade. Sim. Eu pensei em tirar um ano sabático, fazer algo assim. Tranquei a minha faculdade e acabei indo trabalhar numa multinacional francesa, que é uma cadeia de resorts, que tem 140 países, entre eles no Brasil. E acabei trabalhando por um período no Clube Mediterrâneo. Tu chegou aí na França? Sim, cheguei também. Olha só que legal. Eu tenho a oportunidade de falar outros idiomas, né? Eu falo razoavelmente bem alemão, francês, inglês. Você é descendente de alemães, né? A gente descende de uma série de coisas, né? Não, faz uma conta simples, é fácil de entender. Nós temos 2 pais, 4 avós, né? 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tataravós, 64 pentavós. Então a gente descende de muita gente tudo, diferente. Né? Não tem ninguém. De gente vindo do mundo Eu acho que aqui no Brasil, fundamentalmente, não tem ninguém. Eu descendo só de portugueses, eu descendo só de alemães, eu descendo só de italianos. No fundo, a gente é uma mistura muito grande, nem que seja nos séculos passados, sabe? Quando a gente olha, eu gosto muito de genealogia, eu entendo muito da genealogia das famílias de Gaspar, falo muito com a Leda Pamplona sobre o dona assunto. Leda, beijo. Né? Sou um estudioso, um pesquisador.
acerca disso e vendo assim, as próprias famílias que colonizaram Gaspar a partir de 1836, aquelas que vieram de São Pedro de Alcântara, no final são uma mistura grande, né? Em sua maioria eram povos que vinham da Renânia-Palatinado a partir de 1828, que foram para São Pedro de Alcântara e depois vieram para cá. Mas sabe, mesmo assim, de lá já vinham de diversas regiões diferentes. Você gosta de história, né? Gosto muito de história. Mas enfim, voltando ao tema, né? Vamos lá no centro acadêmico, onde tudo aconteceu. Voltando ao tema, trabalhei por uns anos no Clube Mediterrâneo, voltei a Blumenau para concluir a universidade, e lá, naquele momento, fui eleito 2 vezes presidente do diretório acadêmico. Foi muito legal, uma experiência muito bacana, mas eu tive o cuidado naquele momento de não misturar em nenhum momento a política acadêmica, universitária, com a política partidária, sabe? Sim. Tanto que eu tomei a decisão, embora eu já tivesse envolvimento, de alguma forma, né, com políticos, né? Por exemplo, fui muito amigo do Giancarlo Tomelin, né, que também é de família de Gaspar, que foi candidato a vice-prefeito, foi deputado estadual pelo PSDB, ele que me convidou a participar partiu dele o convite. Do PSDB, o Napoleão também, que já era filiado naquele momento ao PSDB, então eu esperei para só depois da formatura assinar a ficha partidária e levantar uma bandeira partidária. Mas foi uma experiência magnífica e colho resultados até hoje, sabe? Imagino. É interessante, o que eu percebi... a gente sai da faculdade, mas a faculdade nunca sai da gente. Numa análise breve aqui, eu percebi naquele momento que muitos dos acadêmicos de administração não tinham oportunidade de trabalhar na área de administração. Eu comecei Mas isso a gente pega no corredor, falando com as pessoas, entendendo um pouco do negócio, né? Nós começamos um programa chamado DAAD, que é o Diretório Acadêmico de Administração, do qual eu era presidente, DAAD Caça Talentos. Eu bati de porta em porta nas empresas, falando, olha, se a empresa quer crescer, a empresa precisa fundamentalmente de um patrimônio que são pessoas, patrimônio humano, claro. Pessoas bem formadas, né? Acadêmicos dedicados, gente estudiosa, gente que vai contribuir para o crescimento da empresa. Esse é o maior patrimônio que a empresa pode ter, são as pessoas. Sim. Imagina, eu lá, acadêmico, falando com os donos das empresas, eles olhavam assim, né? Talvez até... Esse louco quer... Mas tinha um fundo de verdade. Não, mas é verdade, é verdade. Só que às vezes o interlocutor talvez o cara era tava novo para né, tentar ensinar alguma coisa para empresários escolados já com anos. Mas as pessoas toparam e entraram na onda. E então algumas empresas, poxa, a gente precisa... Você virou quase como uma agência de emprego. Mais ou menos divulguei entre todos os acadêmicos, eram mais de 1000 acadêmicos naquele momento de administração na FURB. Havia um contingente muito grande. E nós começamos um e outro e coisa e tal, e quando a gente viu, tínhamos mais de 250 pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho. Olha só. Por meio do diretório acadêmico. Que legal. E as empresas começaram a procurar, e as outras universidades de Blumenau também já indicando seus acadêmicos. Às vezes eu andava na rua, o senhor Silvio Zimmermann, é só obrigado, porque eu consegui um emprego em razão do teu projeto. E foi muito legal. E até hoje muitas pessoas me agradecem que tiveram uma primeira oportunidade, uma oportunidade na área da administração, fruto desse trabalho no diretório acadêmico. Muito legal, né? Bom, eu fico imaginando, inclusive eu vou estender esse papo, porque eu fico imaginando que isso aí para você foi o pontapé para de repente se colocar aí à disposição da comunidade para poder ajudar de uma forma mais ampla, né? Primeiro que eu fui reeleito com mais de 95% dos votos. Olha aí, Você vê, você teve 2 mandatos lá, né? 2 vezes presidente do diretório acadêmico de administração. Foi muito legal. O primeiro foi para montar aquela base e o segundo foi para mostrar, fiz um bom trabalho. Foi muito legal. E assim, eu percebia também que os diretórios eram sempre contra a universidade, contra o centro, Não, vamos fazer o seguinte... vamos tentar trabalhar em conjunto, a concepção. E eu não quero ser contra a faculdade, eu quero discutir a política acadêmica, mas eu quero, antes de tudo, ser a favor do acadêmico. Pois é. Foi essa a solução e que foi muito legal. Que legal, experiência boa. Muitos amigos dessa época ainda estão por perto? Muitos. Alguns empresários? Até hoje, muitos empresários, legal, empreendedores, gente
Poxa, muito legal. Esse último mês agora, de março, eu entrevistei 2 ex-alunos meus que viraram empreendedores, rapaz. Então assim... Os caras voltaram aí como empreendedor, apresentando as empresas. Que legal. Que legal, né? Esse é o trabalho que a gente faz, né, como professor. Ô Silvio, vamos para o segundo bloco. E aí agora eu quero conhecer um pouco mais das visões políticas. Tem novidade. Silvio Zimmermann é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB de Blumenau. E eu quero que você nos conte como vai ser esse desafio. Fale um pouco também sobre o teu partido. Conte a tua experiência, porque foi secretário de desenvolvimento, foi secretário de cultura, tem uma bagagem grande, está no 3º mandato como vereador, enfim. Você tem uma história muito legal e eu quero compartilhar com o público do Valor Entrevista para que você possa ter aí a possibilidade de esclarecer todos esses pontos. É um prazer. Para quem assiste a gente. Vamos para o segundo bloco. Para você que está aí, muito obrigado. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Pessoal, voltamos o papo aqui com o Silvio Zimmermann. Muita história com o poder público, cara. Vamos tentar resumir de uma forma atraente, né? Porque secretário, vereador, enfim. Teve uma participação tua com o governo do estado também, isso, né? Então, fica à vontade. Eu tive a oportunidade de ser convidado em 2004 pelo Roberto Colim. Roberto Colim é o embaixador, ministro do Itamaraty, que veio para o estado de Santa Catarina criar a Secretaria de Articulação Internacional do estado de Santa Catarina. O Luiz Henrique tinha essa política, sabe, de relacionar o estado com todo mundo. Isso é um negócio que chama paradiplomacia. E tinha a descentralização. Como eu trabalhei, falo outros idiomas, né, tinha já experiências no exterior, fui trabalhar na Secretaria de Articulação Internacional do Estado de Santa Catarina, foi uma escola muito grande. Conheci a máquina pública do Estado, estava no gabinete do governador, sabe? Era uma secretaria ligada ao gabinete, secretaria especial ligada ao gabinete. Trabalhei com o ministro Itamaraty, onde eu pude conhecer toda a estrutura diplomática, né, do mundo. Que louco, né, cara? Não do Brasil, me relacionar. Isso tu tinha o quê? 30, menos de 30? 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. Imagina. E eu ajudava, naquele momento, trabalhava na coordenação das cooperações técnicas financeiras internacionais. Poxa, foi maravilhoso, uma baita experiência pública, mas daí eu me casei e precisava voltar para o Blumenau, porque eu estava lá em Florianópolis, né? Daí eu vim trabalhar como gerente de Turismo, Cultura e Esporte da Secretaria Regional, tá? Da Secretaria que fazia a descentralização. E era, de fato, um instrumento muito importante. Foi criado o CEITEC, que era o Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo, Cultura e Esporte, que beneficiou muito as cidades. As cidades tinham mais acesso aos recursos do Estado de Santa Catarina. Eu mesmo vim aqui em Gaspar trazer recursos para o Tupi, para a Banda São Pedro, sabe? Participar ativamente da vida, não só de Blumenau, naquele momento pela SDR, mas de todas as cidades que compunham aqui a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau. Então, muitas vezes viemos aqui trazer recursos para o hospital, trazer recursos na área de cultura, de turismo, de esporte, e foi muito importante para o meu aprendizado político também. Em 2010, eu fui convidado a ser diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que também foi muito legal. Outra escola. Eu tenho um trânsito muito bom com o setor produtivo de Blumenau, com os empresários, né, já desde a época da faculdade, e fui muito bem recebido naquele momento pelo setor produtivo. Nós, começamos a discutir as políticas de inovação, que hoje são um alicerce do crescimento da cidade, né? Não só de Blumenau, mas de toda a região, de Florianópolis, de Joinville, muito alicerçadas naquilo que a gente começou a discutir lá em 2010. O CIB. Né? Começamos o projeto Entra 21, né? Ele começou quando eu estava no governo do estado. Eu me lembro de tratar, né, junto à FAPESC, do início dele, mas ele foi tomando corpo, né? Em 2010 ele já era um programa conceituado, estava em plena evolução, e agora, no último ano, eu como secretário de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, conseguimos ampliar ele e criar um novo programa de capacitação na área de tecnologia da informação, chamado Mais Desenvolvedores para Blumenau. Isso é motivo de muito orgulho, né? Porque quando a gente consegue dar uma formação de qualidade para as pessoas, aí de fato a gente cumpre o papel da política. Claro. Sabe, a gente está ajudando as pessoas a elas encontrarem dignidade, ter um emprego, ter uma vida mais feliz.
né? E ajudamos as empresas a se desenvolverem. Sim. Blumenau é a 5ª cidade com a maior densidade de empresas de tecnologia de informação Sim. do Brasil. Estamos entre as cidades que mais geram emprego Floripa. no Brasil, em número absoluto, sabe? Floripa é a primeira. Olha só, nós temos então em Santa Catarina um potencial gigante, né? Mas depois de ser diretor de desenvolvimento econômico em Blumenau, entre 2010 e 2013, eu fui candidato a vereador, porque o Napoleão, né, meu colega de partido, foi candidato a prefeito. Napoleão, tá vindo aí com a gente. Foi candidato a prefeito. E eu fiz naquela primeira votação, naquela primeira eleição, 2.239 votos. Foi uma votação expressiva. Demais. E por poucos votos não fui eleito. Mas que como suplente tive a oportunidade de assumir. E foi também, né, primeira experiência no Legislativo. Sabe que quando a gente começa no Legislativo é um pouco assustador. Né? Tem tantas coisas ali. É muito diferente. Eu acredito, eu vejo... Tu prefere o legislativo ou o executivo? Eu gosto dos dois. Essa pergunta é boa. Não, cara. eu gosto dos dois, mas eu entendo que eles são completamente diferentes, Com certeza. mas com os mesmos objetivos. Pelo povo. O legislativo, ele é um poder fiscalizador, né? Ele representa as pessoas, mas eu acho que ele tem que trabalhar, dar suporte legislativo para que o executivo possa cumprir o seu papel perante a sociedade, perante as pessoas, com transparência, com ética, mas com eficácia também. O legislativo não pode impedir a eficácia do poder executivo. Então, eu acredito que há uma divisão de responsabilidades. Né? Naquela divisão dos poderes, pensado por Montesquieu, né? Cabe ao legislativo esse papel moderador, mas ele tem que dar suporte, porque o objetivo é o mesmo, são as pessoas, é a sociedade, é o desenvolvimento. Não pode haver um conflito político tão grande entre os poderes que impeça que o executivo cumpra o seu papel. Sim. Que é o executivo aquele que dá suporte às pessoas, né? Então, eu vejo que os poderes têm que dividir a responsabilidade. Olha só, a gente está falando em um ano eleitoral e você tem aí um novo desafio pela frente. Mas antes da gente falar da pré-campanha e de como ela vai acontecer, eu quero que você defina o seu atual partido, porque você já está nele há muito tempo. E tem uma característica interessante compartilhar com você, que hoje a gente percebe muito a dança das cadeiras, né? E você tem uma base muito sólida dentro do PSDB, né, cara? Sim, tenho 20 anos, né, de filiação partidária. Não me vejo em outro partido. Claro. Vamos lá, todo mundo aqui tem família, né? Claro. Às vezes a gente tem uma diferença com alguém, mas em família a gente tenta Isso acontece. resolver. Sim. Né? E acho que tem que ser assim dentro do partido. Não posso, a cada vez que eu encontrar alguma dificuldade, né, eu mudar de partido. Vou partido. Ah, mas aquele vai ser mais fácil de eu me eleger. Poxa, mas é esse o objetivo? Né? Claro que se eleger é importante. Mas tem a questão da imagem do político. Ele pode ir para qualquer partido. Claro que é importante ser eleito, porque só o eleito tem um mandato. Mas eu não posso contribuir, se meu partido está num momento difícil, eu não preciso ajudá-lo a superar? Exatamente. Eu vejo dessa forma. Imagina se eu torço para um time de futebol, né, ele perde o campeonato aqui. Falando em time de futebol, para outro, né? tu torce para quem? Tupi de Gaspar, né? Que legal também. Mas na esfera nacional? Nenhum. Ah, para. Nenhum. Não. Nenhum. Você tem cara de flamenguista, tem cara de flamenguista. Nenhum. Não tenho. Ontem eu falava ainda numa entrevista, tem uma lacuna que eu não tenho o menor interesse por acompanhar campeonato. Quando eu for mandar um abraço pro André Cantoni, a Josi, beijo pra vocês. Quando eu for pro Alvo, vou assistir. Foram mais de 3 horas lá? Foram 3 horas. Grande Blumencast. Que legal. Mas de fato, não, a minha paixão é a política e não o futebol. Eu acompanho a política. Você jogava quando novo? Você chegou a praticar esporte? Sim, eu gosto muito de esporte. Até hoje eu sou remador do Clube Náutico América. Joguei futebol, joguei vôlei, sempre gostei de natação também. Pratiquei e pratico. Todo dia eu tenho um filho de 8 anos, todo dia nós vamos de bicicleta para a escola, desde sempre. Desde que ele ia na cadeirinha, na frente, pequenininho, já levava ele de bicicleta para a escola, hoje ele vai com a bicicletinha dele, eu vou ao lado, então sempre pratiquei esporte. Aliás, eu tenho um tio-avô que foi o primeiro
professor de Educação Física do Estado de Santa Catarina. Olha aí, ó. Eu acho que o fato dele ser sempre um entusiasta dos esportes também me motivou muito. Que bom, que bom. Mas às vezes eu me sinto um ET quando falo de futebol. lá em Blumenau eu gosto do Canto do Rio. Então, né? Grande Canto do Rio. Mas camiseta em casa a gente só tem do Tupi. Que legal. Mandar um abraço pro Bruno, atual presidente do Tupi. Bom, novos desafios, cara. Antes dos desafios, como é que foi a tua atuação como parlamentar? Porque isso tá aqui no nosso roteiro, né? Uhum. Agora você já está na Câmara novamente, mas vai ter que sair para pré-campanha, né? A gente ainda não sabe bem como é que vai funcionar. Vamos lá. Depois, no governo Napoleão, eu fui secretário de Cultura também. Sim. Foi uma experiência maravilhosa, muito exitosa. Cheguei a receber prêmios internacionais pela gestão cultural, sabe? Reconhecimento internacional, legal. Melhor dizendo. Então, poxa, foi muito legal. Me dediquei muito, mas olha, muito mesmo à gestão da cultura de Blumenau. Depois fui eleito vereador, eleito pela primeira vez com a minha votação, sim, muito expressiva. Fui o candidato a vereador do PSDB mais votado no estado de Santa Catarina em 2016. E tive uma atuação parlamentar muito voltada, né, à transparência, tanto do Poder Executivo como Legislativo, a solução dos problemas do setor produtivo de Blumenau. Sim. E acho que isso foi muito legal. Foi a chave do teu mandato. Muito bacana mesmo, assim, sabe? Eu consegui, em diversos aspectos, discutir com a sociedade, com o setor produtivo, soluções que naquele momento eram necessárias para destravar, cruciais, né, as questões, facilitar a vida dos empreendedores. Sim, sim. E aí vem 2022. 2022, ano eleitoral, um ano diferenciado. Ainda estamos passando por algumas situações com relação à pandemia, mas ela já está passando, graças a Deus. E aí, como é que vai ser esse desafio? Tua base eleitoral vai ser em Blumenau? Você já está correndo o estado? Já está em pré-campanha? Não, isso quero dizer que é um negócio extremamente recente, essa ideia, né? Eu estava 1 ano na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, agora como secretário, e fazendo uma série de ações de vulto. Estamos revendo o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Turismo, fazendo Place Branding em Blumenau. O prefeito me convidou para ir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no momento de pandemia. Sim. Criamos o Juro 02, sabe? Uma série de ações no sentido de manter os empregos em Blumenau, de acelerar o empreendedorismo, flexibilizando o mês, fortalecendo a Praça do Empreendedor, no meio de uma série de ações, e eu não imaginava ser candidato. Como é que chegou isso? Mas faz um mês aproximadamente, na metade de março. Tu recebeu um telefonema? Na metade de março, não foi telefonema, foi um chamado partidário, né, um chamado partidário de peso. Né, executiva do PSDB de Blumenau, senador Dalírio Beber, vice-prefeita, chefe de gabinete prefeito, né, me chamaram e falaram, poxa, Silvio, fecha a sala aí e agora tem... a gente precisa do teu nome, que tu emprestes o teu nome, o teu currículo, tua qualificação, né, para representar o PSDB nessa eleição que se avizinha. E como é que foi isso, quando tu recebeu isso assim? Primeiro pensei na minha esposa. Como é o nome dela? Cristiane. Cristiane, ela é advogada, né? Não, ela é jornalista. Jornalista, exato. Cristiane, beijo pra você e beijo pro filho também, como é o nome dele? Otto. O Otto, beijo pra vocês. Então assim, poxa... É porque tem essa assinatura, se a assinatura não tiver ali... Eu primeiro preciso pedir o voto lá em casa, né? Meu irmão. Mas assim, eu recebi com alegria, uma missão partidária. Te assustou, cara? Não me assustou. Eu acho que diante das dificuldades, né, nós temos que encarar, combater, enfrentar e vencer. Não tem fuga. Né? Esse é o universo que você respira, né, em tudo, mas isso é em tudo. Sabe, na vida pública, na vida pessoal, quando a gente posterga, quando a gente foge dos desafios, quando a gente foge dos compromissos, a nossa vida se apequena. Né? A vida requer da gente a coragem. E hoje, né? Passa tão rápido. Às vezes, poxa, mas será que vai ser eleito? Não sei. Não sei. Blumenau, vamos começar pelo Vale do Itajaí. A primeira eleição para governo do estado de Santa Catarina foi em 1880.
O Vale do Itajaí sempre foi uma das regiões do estado com maior número de eleitores e jamais elegeu um governador daqui que tenha nascido, que tenha tido vida política aqui. Né? A gente pode falar de alguns governadores que estiveram aqui, como é o caso do Clano Bing. Sim. Mas ele já veio tendo sido candidato a governador, foi prefeito de Blumenau. Sim. Foi por 1 ano e meio prefeito de Blumenau e foi eleito governador na segunda eleição. Mas, poxa, ele nasceu no Rio Grande do Sul, se criou em Videira, foi deputado federal, né? Tinha uma vida política fora de Blumenau. Sim. Né? O Dudê, que foi blumenauense governador, nomeado pelo Getúlio Vargas, não foi candidato eleito. Né? E o Vale do Itajaí tem essa lacuna, tem essa dificuldade em eleger os seus pares. Veja Gaspar. 2 deputados. 2 deputados federais, um só até hoje eleito, meu tio Pedro Zimmermann. Né? E que falta faz um representante em Brasília? Que falta faz um representante em Brasília? Olha o que o senador Dalírio Beber, em poucos anos de mandato, né, era suplente do Luiz Henrique, o que ele trouxe para a região. Até hoje, ontem mesmo ainda foram liberados mais recursos de emendas parlamentares do senador Dalírio Beber. Foram mais de 70 milhões só para Blumenau. Sim. Precisamos de representatividade. Como é que uma cidade, como é que uma região com tantos eleitores não tem um deputado federal? Exatamente. É uma vergonha. Né? Uma região e o objetivo pujante. do partido, vamos lá, poxa, Silvio, vai ganhar com a perspectiva de votação? Não sei. Isso a sociedade tem que saber. A função do partido é colocar à disposição pessoas com currículo, Sim. quadros sérios que possam representar a sociedade. Sim. Né? E vamos lá, a gente vive um momento nacional de vergonha para quem gosta de política. Tenso. Né? Convidando aí celebridades de terceiro escalão para representar cidades e estados na Câmara Federal. Poxa, eu me envergonho disso, como brasileiro. Né? Nós temos que ter gente séria. As pessoas falam, pô, Silvio, mas porque fulano, tu não é um cara simpático? Né? Tu é muito sério? Olha, preferes que alguém sério te represente, alguém competente ou alguém que dá tapa nas costas e sorri? Sim. Claro que tem que ter um meio termo, né? Mas a gente tem que ter gente qualificada. Técnica. Qualificada, né? De todas as formas, que saiba ouvir a sociedade, que saiba conversar, filtrar, né, cara? E que saiba representar as suas regiões. Sim. Onde quer que esteja, seja na Alesc, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, né? Seja ocupando um cargo de primeiro, segundo escalão no âmbito estadual ou federal. Sim. Então, a expectativa hoje é oferecer à sociedade um nome qualificado. Isso o PSDB vai fazer. Sim. Né? Hoje eu sou pré-candidato, só serei candidato, né, depois das convenções, lá em agosto. Lá em agosto. Lá em agosto haverá as condições. 45 pode ser que seja candidato, dias. pode ser que não seja, Sim. mas o meu nome está à disposição do partido, a convite do partido, por uma missão partidária para representar Blumenau, para representar Gaspar, para representar o Médio Vale do Itajaí, o Estado de Santa Catarina, na Câmara dos Deputados. Isso me honra muito e me orgulha. Vamos fechar o nosso papo. Eu quero que você defina o que é ser catarinense, cara. Ser catarinense é motivo de orgulho. Né? Santa Catarina foi o primeiro estado do sul do Brasil, não é o Rio Grande do Sul, nem o Paraná, é Santa Catarina. É um povo formado por gente trabalhadora, por gente que se dedica a construir um estado diferente do Brasil. Sim. Né? Nós somos aqui, eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, morei na Bahia, eu conheço o Brasil. Nós catarinenses não somos conhecidos no Brasil, né? Somos um estado relativamente pequeno. Se a gente vê nos jornais, né, de âmbito nacional, fala de Paraná e do Rio Grande do Sul e passa Santa Catarina. Poxa, as pessoas desconhecem a maravilha que é o estado de Santa Catarina. Né? As praias do estado de Santa Catarina. Eu sou suspeito, que eu sou do Amazonas e vivo aqui há quase 20 anos. O potencial econômico do litoral, do Vale do Itajaí, do oeste catarinense, sabe? Nós temos índices de agronegócio impressionantes, de exportação. Acho que o que define é o orgulho desse estado maravilhoso. É isso. Silvio, muito obrigado, cara, pelo papo. Gostou? Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer enorme poder estar aqui na cidade de Gaspar. Passei pela rua Silvio Zimmermann ao vir para cá, né? Relembrou a infância. Que homenageei meu avô, passei a infância aqui em Gaspar. Tenho amor, carinho, né, por Gaspar, então me sinto muito à vontade aqui. Muito obrigado. Cara, volte mais vezes, né, se der tempo aí durante a campanha, volte aí para trocar uma ideia com a gente.
Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Deus te abençoe, sucesso, muita Amém. saúde, que você continue sendo essa pessoa do povo dedicada às causas da sociedade de Blumenau e do Vale Europeu. Pessoal, para você que ficou até agora nos assistindo, meu muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo, vamos fazer a nossa audiência aumentar ainda mais. Hoje contamos a história de Silvio Zimmermann aqui no estúdio do Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem com mais novidades boas aqui no estúdio. Tchau!